Ela é líder em planos odontológicos na América Latina, maior operadora de saúde do Brasil em número de beneficiários. São mais de 29 mil dentistas credenciados. Hoje é dia da gente falar da Odontoprev. Primeiro ponto muito importante é que ela tem foco exclusivo em planos odontológicos, diferentemente das concorrentes que têm planos odontológicos e também planos médicos. Isso dá duas vantagens competitivas para a Odontoprev: menor custo individual em relação aos planos médicos, maior previsibilidade dos eventos de tratamentos odontológicos. O setor de saúde suplementar no Brasil tem mais de 1.200 planos, sejam eles odontológicos ou planos médicos. E segundo o Conselho Federal de Odontologia, hoje existem no Brasil mais de 220 faculdades de odonto e 328 mil dentistas. Os planos odontológicos eles são tão antigos quanto os planos médicos, só que eles começaram a ganhar mais evidência a partir da década de 90, quando começou a oferecer produtos de maior qualidade para as empresas contratar esse plano para os funcionários. Vale destacar que na história recente do Brasil, as pessoas elas têm duas opções quando o assunto é medicina. Elas podem contratar um plano de saúde médico hospitalar ou elas podem ir para o SUS. Agora, quando a gente fala em odontologia, o Brasil ele não oferece a mesma oferta de serviços públicos odontológicos igual ele oferece para os serviços médicos. Então, na história do Brasil, a gente percebe que os tratamentos odontológicos sempre eram feitos através de prestação de serviço direto do dentista para o consumidor, sem ter uma intermediação, uma gestão e nem um financiamento. Esse modelo voltado para a população mais abastada, para a população mais rica, proporcionou um desenvolvimento muito bom da odontologia, porque permitiu que tivesse maior avanço científicos, maior avanço tecnológico, só que em contrapartida você restringiu bastante o acesso da grande massa populacional. Para você avançar tecnicamente e cientificamente, você precisa gastar bastante recurso com isso. E é claro que o dentista ele não vai investir mais se não receber uma contrapartida financeira. E esse inclusive foi um dos fatores do crescimento dos planos odontológicos no Brasil. A falta de alternativa de um serviço odontológico no sistema público, a precariedade dele, e também essa inacessibilidade que boa parte da população tinha aos planos odontológicos. Então aí que entra essa intermediadora. E tem outra coisa também que é muito peculiar do Brasil, que o Brasil tem muito dentista proporcionalmente à sua população. Então, de um lado, você tem uma população que tem pouco acesso aos serviços odontológicos e de outro, você tem uma grande oferta de serviços por esses dentistas. Então, se aproxima os dois justamente através das operadoras. E tem alguns pontos bem importantes nesse setor específico aí de planos odontológicos, que hoje no Brasil a gente tem 456 operadoras e 60% de todas elas estão na região sudeste. Então, a gente percebe que tem espaço para uma consolidação do setor, você tendo aí fusões, aquisições, algumas saindo fora do game, mas também de uma possibilidade de expansão para outras regiões além da região sudeste. Vale ressaltar que a maior parte dos planos odontológicos, 82% para ser mais exato, está concentrado nesses planos corporativos. E sabe qual que é a vantagem desses planos corporativos? Que as operadoras de planos odontológicos elas podem negociar livremente com as empresas que vão contratar, que é diferente de como funciona, por exemplo, uma negociação direta com o consumidor, seja no plano de saúde médico hospitalar, ou seja ele no plano odontológico. A sinistralidade também é muito diferente nos planos odontológicos e nos planos médicos. Inclusive, você está vendo aqui na tela o gráfico. Nos planos médicos, presta atenção aqui, o aumento da idade e também o surgimento de novas tecnologias mais caras fazem com que o custo só cresça ao longo do tempo. Mas em contrapartida, nos planos odontológicos,
o custo inicial acaba tendo uma subida, ele é alto, mas depois ele abaixa e estabiliza. Então, após o período inicial, esse custo assistencial dos planos odontológicos ele acaba sendo reduzido e atinge ali, você está vendo, ó, um patamar de manutenção e ele acaba ficando estável independentemente da idade da população. Os mercados americano e brasileiro são muito similares em alguns aspectos, começando pela questão da iniciativa privada tomar frente. Isso você não vê em outros países do mundo. Em outros países é muito comum você ter uma odontologia mais pública com maior prestação por parte do Estado. Agora isso não acontece nos Estados Unidos e também no Brasil. E esse motorzinho de crescimento que são as empresas contratando planos odontológicos para os seus funcionários também acontece nos Estados Unidos. Só que tem diferenças também. A principal é que os dentistas no Brasil são bastantes proporcionalmente à população e também continuam crescendo. Nos Estados Unidos é menor proporcionalmente à população americana e também eles não estão crescendo. Outro ponto também é que o mercado americano ele é verticalizado com alta especialização. No Brasil ainda não alcançou esse grau assim mais avançado igual no mercado norte-americano. A penetração de planos odontológicos nos Estados Unidos é gigantesca, né? 78% da população tem algum plano. Agora, 13% apenas do Brasil tem muito espaço ainda para crescer. Que na esquerda são os planos médicos hospitalares de 2006 até o mais atualizado, em fevereiro de 2020, que saiu os dados, e os planos odontológicos. A gente vê que se pegar para analisar assim racionalmente, de 2012 até agora 2020, os planos médicos hospitalares não saem na casa dos 47 milhões. Agora, se você pega de 2012 até 2020 nos planos odontológicos, você percebe um baita crescimento. E quando a gente fala do mercado de planos odontológicos, a Odontoprev ela ganha uma importância, por quê? Porque ela tem um market share, ela é número 1. Ela tem essa monstruosidade que você está vendo aí no gráfico. São nada mais, nada menos que 7.463.000 beneficiários. Esse daqui é um gráfico também muito importante porque às vezes você tem liderança de mercado nacional, mas você acaba perdendo em algumas regiões. Só que, no caso do Odontoprev, isso não acontece. Ela é líder de mercado em todas as regiões do Brasil, exatamente como você está vendo na tela. Lá no comecinho do vídeo eu mencionei da Odontoprev só prestar planos odontológicos e as concorrentes não. Inclusive é isso que está mostrando esse gráfico, olha só. Então, o que está em azul escuro são os planos dentais e azul clarinho os planos médicos. Perceba que todas as concorrentes da nossa queridíssima Odontoprev fazem os dois. E ela apenas o plano dental. Um ponto muito importante de você analisar é o ticket médio, ou seja, quanto que custa para os clientes na média para fazer jus aos benefícios. E a gente percebe que a Odontoprev consegue também cobrar o ticket médio mais caro do mercado. Além de ela ter liderança, ela também consegue cobrar o preço mais caro. E é claro que a gente tem que se preocupar com todos esses efeitos da crise que está acontecendo no mundo, e isso impacta ou não impacta a Odontoprev? A própria administração falou nesse último relatório, referente ao primeiro trimestre de 2020, que não há efeitos desta crise no resultado do primeiro trimestre. Só que a partir do segundo trimestre, eles devem observar uma menor solicitação de senhas por dentistas e também menor marcação de consultas pelos clientes, proporcionalmente ao tempo que perdurar essa crise, né? Trazendo assim redução do custo de serviços, mas também a receita ela pode refletir por eventuais impactos de cancelamentos e também desligamentos, rescisões contratuais, enfim. Então você pode ter uma queda no custo dos serviços, mas também pode ter uma queda nas receitas, além de ter uma maior provisão para perdas sobre créditos e também maiores descontos financeiros. Em relação aos números, a receita líquida da empresa desde 2006 até 2019 e essa barra em azul escura são os últimos 12 meses, contando de março de 2020 e retroagindo até abril de 2019. Eu acho muito legal você mostrar isso, né? Porque mostra aí literalmente como se fosse um anualizado fora do anualizado. Você entendeu, né? E aqui está o crescimento histórico das receitas da empresa. O nosso segundo checkpoint, o primeiro sempre a receita líquida, o segundo são os resultados operacionais. Mais uma vez, aquilo que eu acabei de explicar da barrinha azul aqui na tela, tá? Então você percebe também, no longo prazo,
um crescimento dos resultados operacionais. Atualmente a margem EBITDA está em 22,6%. E a última linha que todo investidor gosta de saber, que é o lucro líquido, também o crescimento aí no longo prazo da empresa, e a margem líquida atualmente está em 14,5%. Você pode ver que já teve uma redução ali no gráfico azul escuro, daqui a pouco eu vou contar para você os motivos. Mas antes eu vou comentar do fluxo de caixa operacional, porque metade é lucro, a outra metade é a geração de caixa. E tá na tela para você dos últimos trimestres. A gente teve uma geração de caixa operacional muito boa no primeiro trimestre de 2020. E o resumão do primeiro trimestre de 2020 comparado ao primeiro trimestre de 2019, crescimento da receita líquida de 3,5%, retração dos resultados operacionais de 7,6% e retração do lucro líquido de 22,8%. O EBITDA e o lucro caíram por causa dos custos específicos dos planos individuais. O motivo foram as provisões de planos individuais com livre escolha de dentistas, esses planos originários do canal bancário, que acabou custando ali no balanço 23, quase 24 milhões de reais. Esse é o motivo pela queda dos resultados operacionais e também do lucro líquido da empresa no primeiro trimestre de 2020. Eu estou fazendo lives todas as semanas e postando conteúdos exclusivos no meu Telegram e no meu Instagram, e o link para os dois está aqui embaixo. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. E assim nós terminamos o nosso bate-papo de hoje. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.